A gente acompanhou nessa noite, nessa madrugada, né? Nem lembro que hora acabou a votação. A votação para discutir a proposta de emenda constitucional, que vai fazer duas coisas. Primeiro, legitimar o calote. Calote, pá! A gente definiu no Congresso Nacional, em emenda constitucional, que dívidas líquidas e certas, dívidas que a justiça entende que devem ser pagas, dívidas que são incontroversas, dívidas que o Estado enrolou e tem que pagar, não serão pagas na data prometida. Vai ser tudo enrolado. Ah, não, mas a gente vai preservar as dívidas até 60 e tantos mil reais. Mas é o calote oficial. O Brasil oficializou o calote. O Brasil entra hoje para o mapa dos países caloteiros, constitucionalmente caloteiros. A gente conseguiu criar um fenômeno que vai fazer muita gente pensar. Quando eu falo muita gente, é muita gente que precisa botar dinheiro no Brasil, porque a gente quer que coloque dinheiro no Brasil, porque a gente quer que o Brasil se desenvolva. Para que as pessoas não fiquem mais pobres. Em nome de combater a pobreza, a gente está afugentando a riqueza daqueles que poderiam botar mais dinheiro no Brasil. Problema. É um jeito de ver, é importante a gente ter clareza de que isso aconteceu, mas eu queria fazer um convite para a gente sair um pouquinho de Brasília e olhar para este Brasil que passa longe do Congresso Nacional, né? Um deputado ganha por mês aquilo que as pessoas que são as destinatárias do auxílio emergencial, as pessoas que são as destinatárias do Bolsa Família, as pessoas que são as destinatárias do programa cujo nome foi alterado para que o presidente Bolsonaro possa dizer que é dele, o programa que não é dele, um deputado ganha o equivalente a mais de 4 anos de cada uma dessas pessoas. Mais de 4 anos. Mas muito mais do que 4 anos. Se a gente pegar os 50% mais pobres do Brasil, um deputado ganha mais do que 4 anos do que ganham essas pessoas. Imagine o que é se a gente comparar com os 10% mais pobres, que estão ali com uma renda absurdamente baixa. Essas pessoas, elas não são personagens do jogo da política. Podem ser tratadas por esses senhores como personagens do jogo da política, mas elas são personagens que compõem a sociedade brasileira e que estão tentando sobreviver com as forças que têm, com a capacidade de produção que tem, que em alguns casos é baixíssima, com a capacidade de fabricar algum tipo de riqueza que é baixíssima, sem encontrar caminho, dependendo de uma reunião dos poderosos para decidir se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, se vai dar calote, se não vai dar calote, o que vai fazer. E é inimaginável que o Brasil, rico como é, porque o Brasil é um país riquíssimo, tenha feito um jogo em que ao longo dos últimos 30, 40 anos, o Estado tomou da sociedade, mas assim, aos pouquinhos todo ano, para sair de 20% de uma carga tributária para 35%, 37% de carga tributária e enriquecer. Enriquecer castas, enriquecer categorias profissionais, enriquecer os deputados com suas emendas, os senadores com suas emendas, enriquecer juízes, enriquecer desembargadores, enriquecer funcionários públicos, enriquecer uma casta, que a gente imagina que, né, a Índia é uma sociedade por casta, uma casta. E essas castas agora estão discutindo como é que a gente, diante dessa miséria, pode devolver um pouquinho para eles. Ah, já sei, dando calote nos que trabalham, dando calote nos que produzem, porque nós não vamos entregar do nosso, né? Deu tanto trabalho para a gente juntar,
esse dinheirão que a gente ganha, né? Deu tanto trabalho para a gente poder montar uma estrutura que dá para fazer rachadinha, deu tanto trabalho para a gente montar uma estrutura que deu para fazer licença-prêmio, férias de 60 dias, compensações regulares no nosso salário de magistrado, que gera às vezes 300 mil, 400 mil. Ah, mas a gente tem direito, claro, vocês que escreveram a lei para dar direito, né? Então, como é que a gente faz? Ah, restou o calote. Não tem jeito, a gente dá o calote. Vamos dar o calote na sociedade. Mas a gente já está roubando a sociedade há muito tempo, assaltando, né? Sem revólver, a gente chega com o nome de tributo, de leão. A gente vai lá e morde um pedacinho. E se você não pagar, eu te processo. Aí você questiona um pagamento. Ganha na justiça. A justiça manda que te paguem a diferença do imposto que você não deveria ter pago e o Estado cobrou assim mesmo. Aí eles vão lá e dizem agora, não vamos pagar não. Não vamos pagar porque a gente tem que dar dinheiro para os mais pobres. Ué, mas como assim? É isso que a gente criou. Agora, as pessoas que estão lá, longe do poder, observando isso tudo, elas ficam olhando e falando, mas e o nosso, quando é que vem? Como é que vai ser isso? E o que vocês estão fazendo para que a gente possa sair desse desenho? E essa é a grande questão. Para que a gente possa sair desse desenho. Pois bem, abrir um espaço fiscal para pagar um dinheiro que ainda precisa ser definido certinho, quanto vai ser, R$400 e tal, para as pessoas que mais precisam. Mas essas pessoas precisam desse dinheiro já, claro. Mas o Brasil precisa, e essas pessoas também precisam, e os seus filhos precisam, para que não sejam depois também integrantes dessa lista dos que mais precisam, precisam de uma saída. A solução para o Brasil não pode ser recolher dinheiro de um número cada vez menor de gente que trabalha, de um número cada vez menor de empresas e tal, e distribuir para os que não têm. Porque daqui a pouco não vai ter mais, daqui a pouco sim, aí a gente vira um país muito complicado. Dos países mais desiguais do mundo, tem um país latino-americano numa lista de países africanos, e é o Brasil. Os países africanos com um desafio muito maior do que o Brasil, de educação, de matéria-prima, de acesso aos mercados, de institucionalidade e tal, e mesmo assim está lá o Brasil no meio. É impressionante um negócio desse. Qual é a saída que a gente está dando? Né? Só tem um jeito do Brasil sair do buraco. Um é a justiça social, é você realmente amparar quem mais precisa e fazer a função de Estado, que é justamente tirar daqui e botar ali. Mas tem outras duas pernas. É a eficiência dessa máquina e é a liberdade econômica. É a busca por uma estrutura de país que permita as pessoas produzirem. Que permita, não, que estimule a produção. Onde produzir vale a pena. Numa máquina eficiente, uma máquina de transformação que não seja custosa ou seja menos custosa, seja eficiente. Claro que custa, né? Você vai comer num restaurante, sai mais caro do que comer na sua casa, porque tem uma estrutura lá. Tem um aluguel, tem o garçom, tem o cozinheiro, tem a equipe de limpeza, tem alguém que cortou as comidas, né? Tem o custo do prato que quebrou, tem o custo do detergente, tem o custo da energia elétrica, tem o aluguel, tem o IPTU, tem tudo. Então é evidente que um prato de comida igual àquele que você poderia fazer na sua casa sai muito mais caro no restaurante. Existe um custo de transformação, existe um custo. O Estado tem um custo, ele cobra para fazer alguma coisa. Ele cobra um pedágio, ele cobra pagar salário para um monte de gente. Agora, se o dono do restaurante resolver que o maître vai ganhar 200 mil por mês, quanto que ele vai ter que cobrar no prato, né? E se o Estado, que lida com uma coisa imposta, porque no limite do restaurante eu digo, mas eu não quero pagar esse preço por esse prato, eu não volto mais. Mas no Estado, eu chamo imposto, ele vai lá e tira, eu não posso escolher. Eu não participo da escolha. A sociedade não participa da escolha
das escolhas do Estado. Então, do jeito que a coisa está indo, a gente já oficializou o calote, não tem mais o que fazer para ter uma imagem pior. A gente aumentou a renda, a gente vai poder aumentar a renda daqueles que mais precisam. Bom, e como é que a gente vai fazer agora para o Brasil poder produzir riqueza e pagar essa conta, pagar esse espeto? Como que a gente vai fazer isso? O que a gente está vendo de transformação? Já não está vendo nada. Tá tudo muito devagar. As contas vão se arrumando em função da inflação. O déficit público deu uma equalizada em função de uma série de medidas e inflação está no meio. Mas como é que a gente vai estimular o Brasil a produzir? Essa é a pergunta. Qual é a agenda de estímulo à produção? Qual é a agenda de infraestrutura? Dia desses, o professor Delfim Neto, que é colunista do Grupo Bandeirantes, fala na Rádio Bandeirantes, dia desses o professor Delfim Neto falava sobre isso. Enquanto não houver investimento público, o Brasil vai andar de lado, não tem jeito. Porque a gente precisa das estradas, das ferrovias, do 5G, que hoje é de importantíssimo. Precisamos de tecnologia, precisamos de evolução, precisamos enfim, para essa economia movimentar. Não dá para manter só na base do calote mais distribuição de dinheiro. Isso aí não vai acabar bem, não tem como acabar bem. E a gente está vendo muito pouco na busca da liberdade econômica. Então, justiça social, beleza, tem que ter, apesar do calote, apesar de tudo, a gente tem uma multidão de 40 milhões de pessoas que dependem de um amparo, né? Até mais do que isso, que dependem do amparo. O auxílio emergencial, 67 milhões de pessoas receberam. Eram pessoas ricas, pessoas que estavam precisando de dinheiro. E não é precisando de dinheiro para pagar a prestação de uma geladeira que elas compraram. Dinheiro para comer. Então, justiça social. Agora, liberdade econômica e eficiência, nós não estamos vendo nada acontecer. E aí está muito, muito sério. Queria chamar a atenção para isso.